Alô, alô galera, Caio Ferreira aqui na área, tô com aqui Jonathan Taioba, meu parceiro do Dominando o Jogo, e a gente tá indo aqui, se não me engano, pro 7º ou 8º episódio. E aí, Dudu, tudo bom? Bom demais, Caio. Vamos embora aí, galera. Vamos junto, mais um episódio aí para falar sobre marketing digital e essas tretas todas aí. Hoje o tema que a gente escolheu falar é um tema que eu gosto muito, provavelmente é o que eu mais gosto dentro desse mercado de marketing digital, infoprodutos. Acho que é o tema que eu mais gosto, sim. A gente vai falar de copywriting. E, Dudu, para quem não sabe, o que é copywriting? Cara, boa, copywriting, você falou que gosta, né? Eu acho que é uma das coisas mais importantes dentro desse negócio todo de internet marketing, marketing digital de forma geral, né? Acho que a gente poderia resumir como uma tradução que a galera traz para o português, é redação publicitária, né? Basicamente, uma forma de explicar de forma prática, né, o que eu vejo toda vez que você vai escrever um roteiro, seja de um vídeo, seja de um texto, e que você quer persuadir uma pessoa com esse texto, né? Seja vender uma ideia, seja conseguir vender um produto, ou seja, você quer que a pessoa faça alguma coisa, você espera uma ação dessa pessoa, você quer impressionar ela com aquele texto, impactar ela com aquele texto e levar ela a agir de alguma forma. A técnica de copyright, ela se aplica aí, né? Você não escreve simplesmente colocando palavras aleatórias, mas você escreve de forma estratégica, pensada e elaborada para que o seu texto consiga gerar uma ação esperada naquela pessoa que vai ser impactada por aquele texto, né? Ou pelo vídeo, enfim, pelo trabalho que você fizer através do seu conteúdo, né? Então, basicamente, o trabalho de copyright, ele consiste nisso, né? Sim, e é muito legal, porque acho que uma maneira legal de resumir o copywriting é escrever para vender, né? O vendedor na loja, ele tem assim, vamos dizer, ele tem o luxo de poder conversar com o cliente dele e adaptando os argumentos dele, né? Enfim, a persuasão dele de acordo com a resposta que o cliente vai tendo. Quando a gente faz um texto e a gente publica para uma massa, por mais que a gente tente segmentar que só as pessoas certas vão ver esse texto, não é isso que acontece, né? Muitas vezes eu tive clientes que compraram alguns dos meus cursos que não eram um avatar do curso, mas a galera entrou, comprou e tal. E tipo assim, a gente vende sem conhecer de perto o que a outra pessoa tá respondendo, qual que é a expressão que ela faz. Então isso exige um trabalho muito grande de pesquisa pra gente, né, conhecer o público, pra gente, enfim, ser mais assertivo nisso, né? Pra gente conseguir falar com alguém, já que a gente não tá falando frente a frente, a gente conseguir conversar com alguém. Isso, na minha opinião, assim, é uma das coisas mais importantes que tem dentro do nosso trabalho, né, desse mercado nosso de marketing digital, de certa forma, né. Copyright não é algo propriamente dito do marketing digital, né, é algo que é usado em diversas situações diferentes. Acho que eu já falei até num outro podcast aqui, eu estava com a minha esposa num parque da Disney, e a gente estava com um folheto do parque de todo tamanho, escolhendo qual brinquedo que a gente ia, né. E aí, em cada brinquedo tinha um texto de um parágrafo, com uma descrição do que aquele brinquedo seria, né, o que seria aquilo ali. E o texto estava tão impactante, tão chocante, assim, a descrição, que com certeza foi escrito por alguém que era um profissional da área, né, ou seja, não é simplesmente uma descrição sem graça de alguma coisa, mas ele estava querendo me vender, cara, vem nesse brinquedo porque isso aqui vale a pena e tal. Então você vê que é muito diferente quando você lê um texto que é simplesmente feito até por alguém que escreve bem, um jornalista, um redator que escreve bem, mas você escrever de forma impactante, de forma que vai mexer com aquela pessoa, que vai levar ela a tomar aquela atitude que é o que você chama aí de venda, né, que na verdade é isso. A gente fala de venda não só de vender um produto em si, mas vender uma ideia, né? Exatamente, vender uma ideia e fazer com que a pessoa de fato compre isso, né? Seja a ideia de que ela precisa te dar um e-mail, seja a ideia de que ela precisa ouvir você, comprar o seu livro, ir no seu evento, comprar o seu produto,
baixar o seu, sei lá, o seu PDF, o que você quer que essa pessoa faça, né? Você precisa vender para ela isso como algo positivo, e o copyright vai te ajudar nisso, né? E é impressionante o tanto que isso faz diferença no nosso negócio, né? Eu acho legal falar também, agora que a gente está falando sobre o que é copywriting, que você falou, né, que copywriting não é uma coisa exclusiva de marketing digital. O copywriter, ele é redator publicitário no Brasil, né? Ele está dentro das agências de publicidade. É o cara que está fazendo o slogan, que está fazendo outdoor, está fazendo o texto do outdoor, está fazendo anúncio de revista. É o cara que está escrevendo propaganda de televisão, propaganda de rádio. Esse cara é um copywriter, é um redator publicitário. Uhum. No Brasil, a gente só tem esse tipo de copywriter porque aqui a gente não tem muita cultura de marketing direto. Mas o copywriting pesado mesmo, que a gente trabalha, né, no marketing digital, ele não é o copywriting de branding, né, tipo assim, de marca, de posicionamento, não é o copywriting da Coca-Cola, que a Coca-Cola quer fazer você sempre lembrar que a marca deles existe. É como você disse, né, é um texto de vendas focado em gerar uma ação. Então a gente chama performance, né? Então a gente chama de marketing direto, a gente quer uma resposta direta. A pessoa que lê o nosso anúncio, a gente quer que ela tenha uma ação aí no final. E o legal é que o copywriting, inclusive os maiores nomes do copywriting, são autores tipo assim, de 1900 e pouquinho, 1930, 1940. Porque isso lá nos Estados Unidos já bombava, né? A galera mandava carta por correio, tipo assim, de 2 milhões de pessoas, para 12 milhões de pessoas, para vender um produto que o cara que recebia a carta tinha que ler um calhamaço de papel lá de 14, 15, 20 páginas. Depois ele tinha que ligar para algum lugar, ou tinha que ir no correio, mandar um negócio com um selo. Então tinha um esforço muito grande da pessoa que fosse comprar o produto. E aí com a internet, a gente tem até vários termos que a gente fala hoje na internet que vem dessa época. Sim. Né, que vem dessa época. Tipo assim, então, é legal falar também que, enfim, deixar claro que o copyright é um negócio bem antigo já. Tem muita literatura sobre isso de muito tempo. E eu vejo que no Brasil, muita gente mesmo, acha que copywriting é você usar gatilho mental, né, e quebrar a objeção. Aí eu acho assim, o pessoal, se eu fosse resumir o cenário que eu vejo de copywriting no Brasil, que eu vejo as pessoas falando, ele teria 3 pontos. Tem a oferta irresistível, tem gatilhos mentais e tem a quebra de objeção. Só que copywriting é muito mais que isso. Copywriting não são só essas 3 coisas. Esses três tópicos, eles são, na verdade, uma maneira muito legal, muito boa, de resumir muito bem o copywriting. E quem prestar atenção nesses 3 pontos consegue fazer cartas de vendas razoavelmente legais. Uhum. É uma maneira didática, na verdade, de tratar do tema, né? Para criar uma lógica, né? Em cima. Fica mais leve de trabalhar. Então, assim, é muito mais fácil. Você fala, não, vou colocar aqui um gatilho. E o gatilho também é um negócio que vende, né? Tipo assim, até próprio um nome criado por copy, né? Tipo assim, é um negócio muito gostoso de pensar, que você vai usar um gatilho mental, que aí o cara vai comprar. Você vai lá e coloca, vou pôr um gatilho da escassez, gatilho da antecipação, gatilho da história. Tô cheio de gatilhos aqui na minha carta de vendas agora minha carta de vendas tá super persuasiva. Como se fosse assim, o gatilho tem essa ideia de, tipo assim, de parou e agora vai, né? Você não para mais. É quase uma hipnose, né? Entendeu? Tipo assim, então é um negócio legal de vender até essa ideia de gatilho mental e tal. Então fica muito fácil o cara, ele usa os gatilhos lá, ele vê quais são as objeções do cliente, aí tem listas na internet das objeções mais comuns, o cara vai lá e olha quais são, e ele consegue fazer uma carta de vendas legal, que vende, usando gatilho, usando objeção e com oferta irresistível. Que são realmente elementos importantes, mas isso tudo é só um pedacinho, né, do que é copy. São ingredientes, né? Acho que existe a base, né, vamos dizer assim, que vai dar consistência na sua oferta. Ela tem que preencher, né? Não pode só você jogar gatilhos aleatórios num roteiro e no final matar as objeções e falar que era X o preço e agora você está fazendo por Y, e que vai vender, né? Isso não existe isso não tem uma consistência, não preenche, não tem você não consegue criar algo realmente relevante, né? Fica bom às vezes, relativamente aceitável, porque você tem quando a pessoa cria isso aí que você falou, né? Os 3 elementos que você falou, eles acabam dando uma estrutura básica do que você tem que trabalhar, né? Mas
você sabe que, tá certo, eu tenho que falar de escassez, só que aí o que a gente faz? A gente acaba copiando o que todo mundo faz, né? Quando o cara fala de escassez, eu só tenho X vagas, e aí você faz exatamente as mesmas coisas e fica enchendo, aí fica tudo do mesmo, né? É até engraçado que às vezes você fica vendo vídeo de vendas dos outros, você já sabe exatamente o que o cara vai falar, você já antecipa, agora ele vai falar isso, agora ele vai falar aquilo, porque as pessoas decoram quais são os gatilhos e elas simplesmente repetem aquilo ali e fica um monte de vídeo igual, um monte de oferta igual, né? E a gente não vê muita inovação, porque as pessoas exatamente não entendem o porquê que elas estão fazendo as coisas, né? Simplesmente vão fazendo. Né? Exatamente, falta fundamento. E eu espero que, para quem está escutando a gente aí hoje, consiga abrir a mente um pouquinho mais sobre o que é copywriting. E eu acho que, assim, eu até falei com você antes de começar a gravar, né? A gente não vai conseguir falar nem um décimo que a gente poderia falar sobre copywriting, porque é um assunto muito extenso, mas vai ser legal a gente falar um pouquinho e a gente começar a introduzir esse assunto aqui no Dominando o Jogo, e aí depois a gente vai aprofundando, faz outros episódios, faz um sobre copywriting para e-mail, faz enfim, cada um copywriting para anúncio, a gente vai explorando essa ideia aí, né, que tem, na verdade, diversas formas de abordar esse assunto. Mas aí, Dudu, eu acho que hoje, basicamente, a gente vai focar em copywriting para vídeo de vendas, né, carta de vendas, que eu acho que é talvez seja o grande desafio, né, é um trabalho extenso, né, a gente vai escrever um vídeo de vendas, talvez um trabalho mais extenso que tem de copywriting, seja isso aí, né. E ele também, assim, ele é a sustentação, ele é a base de todo o resto da copy, né. Uhum, depois que você exatamente. tem o seu vídeo de vendas pronto, sua carta de vendas pronta, sua copy do e-mail, né, vai surgir um pouco baseado na sua copy, no seu vídeo de vendas, porque a gente vai falar mais pra frente, né, da grande sacada de vendas. Então acho que você acaba ficando preso a isso, né, durante os seus anúncios, durante seus e-mails, durante seus artigos, no seu funil. Então mais pra frente a gente vai falar melhor o que seria essa grande sacada de vendas, que é um outro item muito importante que tá fora dos 3 itens que eu falei que o pessoal no Brasil só fala, né? Então o pessoal esquece muito disso, da grande sacada de vendas. Sim. Agora eu tô usando o gatilho da antecipação, tá vendo que funciona? Abrindo o loop pra você não sair antes da hora. Mas aí, Dudu, vamos lá. O que você acha que é o ponto mais importante pra começar a falar de copy? Cara, é um ponto que a gente já falou algumas vezes aqui, que é o pleno conhecimento de quem é a pessoa que vai estar lá do outro lado consumindo o seu conteúdo, seja vendo o seu vídeo, lendo o seu texto. Se você não sabe para quem que você está escrevendo, você corre um grande risco de usar a linguagem errada, de não se comunicar de forma que conecte com ela, né? E a sua comunicação ela tem que conectar. O princípio básico da comunicação é você falar e a pessoa entender, né? Esse é o princípio básico. Como a gente fala o mesmo idioma, isso aí já acontece. Mas aqui a gente entra num nível de entender uma profundidade um pouco maior. A pessoa sentir que você está falando com ela, a pessoa sentir que você escreveu, que você está falando na linguagem dela. Ela tem que ver aquilo ali e falar, esse cara me entende. Ele sabe, realmente ele me entende. Não é algo aleatório, não é um post de um blog escrito aleatoriamente, assim, como, tipo, eu cheguei aqui do nada. Não, tem que ser um negócio que ele tem que ter a sensação que você escreveu para ele. E aí você só consegue isso, fazer essa reação, né, causar essa reação e causar esse impacto, se você conhecer muito bem o seu avatar, né, então uma coisa que sempre começa qualquer trabalho de copy identificando características, detalhes de para quem que eu vou escrever. A gente já falou, acho que bastante disso aqui, acho que a gente tem até um episódio aí para trás, exatamente sobre isso. Episódio número 3, que é como definir seu público-alvo. Então a gente já tem um episódio só sobre isso, e se você fizer o trabalho legal de análise do seu avatar, saber quem ele é, quais são as dores, os medos, os desejos, o que deixa esse cara com raiva, quais são as expectativas, os ganhos que ele espera ter, enfim, as dores. Se você fizer esse trabalho legal, você vai conhecer esse cara, porque daí isso é extremamente... isso vai ser a chave para você criar, né? Eu lembro que eu estava a gente estava trabalhando num produto, eu estava dando uma consultoria para um rapaz, e ele tinha uma lista lá de 1.000 pessoas que ele tinha gerado com o blog dele, a gente mandou uma pesquisa para o blog dele, e era um produto, enfim, na área de finanças e alguma coisa, e assim, grande parte da lista usou uma mesma palavra. A gente perguntou, por que você acha que você não conseguiu enriquecer, por que você acha que você ainda não conseguiu deslanchar na sua vida? A maioria das pessoas usaram uma palavra que é oportunidade. Eu não acho que faltou oportunidade na minha vida e tudo mais. Quando a gente olhou para essa pesquisa, a gente percebeu, cara, na mente do nosso avatar,
esse cara não encontrou a oportunidade, a grande oportunidade da vida dele. Esse cara não teve a oportunidade de mudar de vida. Cara, isso facilita muito, porque na hora que você vai escrever sua copy, você já sabe. Se você é uma pessoa que nunca, que olha para sua vida e realmente nunca viu uma oportunidade de mudar, se você estava esperando a grande oportunidade chegar, você está de frente para ela agora na sua frente. Esse vídeo é o vídeo que vai mudar a sua vida, esse e-mail é o e-mail que vai mudar. Ou seja, você tirou dele próprio o que ele quer ouvir. Você fala numa linguagem que ele entende, só que isso só vem depois que você conhece seu avatar, né? Eu concordo muito com o que você falou, Dudu. Inclusive, eu acho que é uma coisa que é muito interessante, que a gente tem muito caso de sucesso de pessoas que não sabem nada de copywriting, lançam um produto digital e vende pra caramba. Uhum. E aí, o que eu acredito que é a principal razão desses produtores, às vezes, conseguirem tanto sucesso tão rápido, sem saber nada de copy, é porque eles são um avatar transformado, de verdade. Então, como eles são um avatar transformado, eles entendem o avatar profundamente. E aí eles fazem uma carta de vendas, seguindo a estrutura do que eles estão acostumados a ver na internet, dos outros vídeos, mas eles fazem a carta para eles mesmos, para as dores que eles tinham, enfim, com as objeções que eles tinham, porque eles conhecem isso, eles passaram por isso. Então o cara escreve para ele mesmo, só que ele é o avatar, ele representa uma infinidade de pessoas também que tem a mesma dor que ele, que tá no mesmo lugar que ele, e aí esse cara consegue conectar com o cliente dele. Muito bem. Por isso que eu acho que muita gente que não sabe nada de copy consegue fazer copies ótimas, porque eles conhecem o avatar muito bem, porque eles são esse avatar. Então eu acho que esse é mais um ponto que demonstra o tanto que conhecer o avatar é importante e o tanto que isso influencia no resultado da sua copy, dela ser boa ou ser ruim. Com certeza, com certeza. Eu acho que esse é o primeiro ponto, conhecer o avatar. Se você não conhece o avatar, se você não conhece, a gente acha que conhece, né? Até mesmo quando você é o avatar transformado, que é o que você falou aí, você tem que assumir que você não representa, talvez, a totalidade dos seus clientes. Pessoas têm características diferentes. Talvez uma dor que te incomoda muito não é a mesma dor que incomoda outra pessoa. Por exemplo, a pessoa que está muito acima do peso. A gente está falando de um avatar. Às vezes o que te incomodava eram as pessoas olhando para você na rua. Mas talvez o que incomoda essa outra pessoa é ela passar numa vitrine e olhar uma roupa lá que nunca vai caber nela. Ou seja, talvez você nunca pensou nisso, só que na mente dela, ela pensa, é uma coisa que incomoda ela, né? Então, essa pesquisa, esse ir atrás, esse correr atrás, é fundamental, né? E a gente fala mais uma vez, volta lá e assiste o podcast, porque a gente fala como fazer isso, como conhecer melhor o seu avatar, e isso é fundamental. Antes de pensar em copy, volta lá e ouve esse episódio. Os maiores copywriters do mundo, assim, que têm mais resultado financeiro, eles são... Nem sempre, né? Mas assim, em muitos casos são só copywriters. Eles não são infoprodutores. Eles não criam produto, eles só fazem a copy. E eles são focados em um ou dois avatares. Os maiores nomes são focados assim, não digo avatar, na verdade nem avatar, mas em um ou dois mercados. Então, por exemplo, o cara lá, enfim, um copywriter qualquer, ele trabalha só com relacionamento para mulher e o outro mercado que ele trabalha só para produtos financeiros. Então ele só faz copy desses mercados. Porque ele vai estudando cada vez mais o avatar, vai estudando avatares diferentes dentro dessa mesma área, vai conectando as dores, vai aprofundando muito o conhecimento. E depois que o cara trabalhar 15, 20 anos, 30 anos com o mesmo mercado, ele conhece muito bem o avatar, e aí as copies começam a ficar cada vez melhores. Sim, concordo. É uma coisa que vem com o tempo também, né? O que você falou. À medida que o tempo vai passando, você vai entendendo melhor quem é o seu público, né? Quem está começando, às vezes a pessoa vai ter um conhecimento raso do público dela. E o desafio é você não se contentar com isso, né? Você tem que buscar cada vez mais conhecer quem é o seu público, se aprofundar nesse conhecimento, e entender que nunca você vai saber o suficiente, né? Você tem que estar sempre buscando, porque isso aí, a gente já falou isso várias vezes. Isso é chave para várias coisas. A gente falou de vários temas, a gente citou essa análise, né, do avatar, né? E a gente está falando de copy aqui, está falando disso de novo. E se isso está acontecendo, você pode ter certeza que tem alguma razão, que é né? Importante. Exatamente, né? À toa. E Dudu, e aí assim, no estudo do avatar, a gente já falou mais no outro episódio e tal, mas eu acho que uma das coisas que é muito importante a gente falar aqui de novo, ainda mais focando nesse ponto de vista de copy, é que quando a gente estuda o avatar, a gente tem que entender muito bem quais são as dores do avatar. Porque ao entender as dores do avatar, a gente vai conseguir planejar a nossa oferta, que é a nossa solução.
né? Então, eu Sim. acho que um outro ponto importante de copy é a oferta. Eu falei, né? A oferta irresistível. Uhum. Eu falei como um dos 3 pontos lá, né? Mas então, eu acho que a gente tem que entender muito bem as dores do avatar, o que ele quer, o que ele precisa, como é que ele sofre, pra gente poder planejar o que a gente vai entregar pra ele, como é que a gente vai fazer uma solução que seja realmente resistível, uma oferta que seja irresistível. Que vai atender tão É, bem, vai encaixar tão bem com as dores dele que ele não tem como falar não. exatamente. Eu diria que tem 3 coisas, na verdade, que me ajuda muito na hora de criar a copy. Saber o que o meu avatar quer, saber por que ele quer isso, e saber quais são as pedras do sapato que estão atrapalhando ele de chegar lá, de alcançar isso, né? Que seriam exatamente as dores que você falou. Então, o que esse cara quer, por que ele quer isso, o que motiva, e as pedras no sapato, as dores que estão atrapalhando esse cara. Acho que essas são as 3 informações do avatar que você vai usar muito aqui na hora de fazer a sua copy. E aí, se a gente acha que o conhecimento do avatar é a coisa mais importante para uma boa copy, eu acho que a oferta é exatamente a segunda coisa mais importante. Uhum. Porque assim, a gente tem que conhecer o avatar para fazer uma oferta boa, mas a gente tem que ter uma oferta boa, porque uma oferta ruim não vende. Um produto que ninguém quer comprar, um produto que não resolve o problema, não adianta, né? Não faz sentido a gente querer vender uma solução que não resolve o problema de ninguém. Então tem que ser uma oferta É, realmente boa, que realmente resolve os problemas das pessoas, sabe assim? É uma oferta que se vende, igual a ideia da oferta irresistível, né? Ela quase que se vende por si só. uhum. Uma forma que eu gosto de usar para criar oferta é um canvas de proposta de valor. A gente já falou isso aqui quando a gente falou de design thinking, que o canvas de proposta de valor, ele tem dois, vamos dizer assim, dois lados, né? De um lado, ele me dá quem é o cliente, e do outro lado, ele me dá a minha solução, e como a solução se encaixa ao meu cliente. A oferta irresistível, ela é uma oferta que resolve o problema do meu avatar, entregando para ele todos os benefícios que ele espera alcançar, resolvendo todas as dores que estão impedindo ele de alcançar aquilo. Então, por exemplo, o meu avatar, ele quer ganhar dinheiro. O que ele espera conquistar quando ele vai ganhar dinheiro? Ele espera ter mais liberdade, tempo livre, ele espera ter uma condição de trabalhar onde ele quer e tudo mais. Quais são as dores que estão atrapalhando ele? Não tem conhecimento técnico, ele não sabe o que fazer, está perdido, ele não tem muito tempo para se dedicar, essas são as dores. Quando eu penso no produto, eu tenho que ter noção disso. Não adianta eu fazer um curso que só cada aula do meu curso tem 2 horas de duração. Putz, se o meu avatar é um cara que tem falta de tempo, a minha oferta, o meu produto, minhas aulas têm que ser curtas, né? O cara também tem que conseguir implementar ali, dedicando talvez 1 hora no máximo por dia à noite, depois que ele chegar em casa. É um cara que não tem conhecimento técnico, então eu não posso ficar usando termo técnico demais. Ou seja, mais uma vez a gente está falando de conhecimento do avatar, mas daí é o que você falou, né? A minha oferta, ela vai encaixar perfeitamente nessas necessidades, nessas características do cara. E aí eu consigo criar uma oferta que seja irresistível para ele, né? Que resolva todos os problemas dele, que entregue exatamente o que ele quer, que atende todas as expectativas desse cara e respeita as limitações, as características dele, resolvendo o problema dele de forma definitiva, né? Dudu, tem uma técnica que é muito bacana, é uma técnica um pouco mais avançada, que ela acaba resolvendo um pouco essa questão da oferta, ajuda a fazer uma oferta que seja, enfim, irresistível, mas também ela também ajuda o pessoal a cometer menos um erro que comete muito. Porque muitas vezes as pessoas que criam um produto ficam muito focadas no produto. E elas esquecem que o foco é na solução, é no cliente. Então, o seu site não é sobre você, não é sobre o seu produto. É sobre a dor do cliente e a solução do cliente. Né? Sua oferta, sua carta de vendas não é sobre você. A gente só conta história na nossa carta de vendas para poder gerar um pouco de autoridade, um pouco de empatia, um pouco de conexão. Mas a carta de vendas não é sobre a gente. É sobre a dor do cliente e sobre a solução que a gente vai oferecer para o problema dele. E essa técnica que eu vou tentar explicar agora, ela é muito legal. Eu chamo ela de quadro de benefícios. E é o seguinte, a gente primeiro faz uma tabela que a gente lista, na primeira coluna, a gente lista as funcionalidades do produto. Então, o que são as funcionalidades do produto? É o que o produto oferece diretamente para a pessoa.
Então, tentar dar um exemplo. Se você tá vendendo, sei lá, vamos pensar aqui, um curso de adestramento, que é o exemplo que a gente está dando toda hora aí, né? Aí no curso você vai ensinar pro cara como fazer o cachorro sentar, como ensinar o cachorro a rolar, como ensinar o cachorro a fazer cocô no lugar certo e xixi no lugar certo, como fazer o cachorro não morder os sapatos, destruir as coisas de casa. Isso são as funcionalidades, é o que você ensina. Né? Isso é o primeiro nível. Só que o cliente ele tá interessado no benefício que essa funcionalidade traz para ele. Porque o que a gente vende, na verdade, são os benefícios, não são as funcionalidades. A pessoa ela só quer ensinar o cachorro a não fazer xixi dentro de casa porque a casa fica fedorenta. Entendeu? Porque, tipo assim, ele tá criando algum inconveniente. Sim, sim. Então, assim, quando a gente foca demais, às vezes, na funcionalidade, pô, você vai aprender a ensinar o seu cachorro a sentar. Que legal. Só que o cliente, ele quer ensinar o cachorro a sentar porque, às vezes, ele quer mostrar pros amigos que o cachorro dele é treinado. Às vezes, o cachorro dele pula demais nele quando ele entra dentro de casa e ele quer fazer o cachorro sentar para o cachorro parar de pular nele e parar de derrubar os outros. Então, assim, a gente tem que entender qual que é o benefício que cada uma das funcionalidades traz para o cliente. Porque a gente tem que falar das funcionalidades, porque se a gente só for direto para o benefício, fica muito fraco, fica muito... não tem corpo, né? Não tem substância. Então a gente tem que falar da funcionalidade, mas a gente quer chegar nos benefícios. Né? Então a gente fala da funcionalidade para poder construir o benefício. E aí existem 3 tipos de benefícios. O primeiro são os benefícios tangíveis, depois tem os benefícios dimensionados e os benefícios emocionais. É muito importante a gente conseguir navegar e usar um pouquinho de cada tipo de benefício na nossa copy. Então, por exemplo, quando eu estou lá fazendo aqueles bullet points, né, os pontos, assim, aquela lista de coisas que a pessoa vai aprender. Então, se eu falar lá, você vai aprender a fazer seu cachorro sentar. Aí, essa é a funcionalidade. Qual seria o benefício tangível dessa funcionalidade? O benefício tangível é o primeiro benefício que tem, é o mais óbvio. Né? Logo depois disso. Então, a gente tem que entender o avatar e entender por que ele quer saber por que ele quer fazer o cachorro ele sentar. Né? Se a gente não souber isso, a gente vai saber qual que é o benefício. Mas vamos supor que ele quer, por exemplo, que o cachorro, ele entra em casa, o cachorro fica pulando nele, pula na mãe dele, no irmãozinho pequeno dele e derruba todo mundo. E ele quer ensinar o cachorro a sentar para poder mandar o cachorro sentar e o cachorro parar de pular nos outros. Então, o primeiro benefício seria o cachorro parar de pular nos outros. Entendeu? Tipo assim, a funcionalidade é ensinar o cachorro a sentar. O que você é a coisa mais óbvia, né? O que você ensina é o cachorro sentar. Mas por que o cara quer isso? Qual que é o benefício dele, sabe? Enfim, qual que é o benefício que ele vai ter, né, que ele vai ter por ensinar o cachorro a sentar? Aí eu peguei um exemplo aqui hipotético, que é esse caso do cachorro pular nos outros. Então o benefício tangível seria: o cachorro não vai pular mais em você, não vai derrubar mais sua mãe, nem seu irmão, e pronto. Aí o segundo nível são os benefícios dimensionados. O que a gente faz com esses benefícios? Aí um detalhe importante antes de eu continuar para o dimensionado é o seguinte: se você não consegue tirar um benefício tangível de uma funcionalidade, talvez essa funcionalidade não tenha que estar no seu produto, ou talvez você não conhece seu avatar o suficiente. Né? Porque assim, se você tem uma funcionalidade lá que não gera nenhum benefício pro cara, quer dizer que esse negócio não gera valor nenhum para ele. E se isso não gera valor nenhum para ele, não tem que estar lá. Não faz parte da sua oferta. Você não tem que oferecer pro cara coisas que não geram valor. A gente não tem muito tempo, as pessoas têm pressa, elas não estão lá para poder ler ou ficar vendo vídeos por horas. Então a gente tem que ser enxuto, a gente tem que falar o necessário. E aí, vamos pro benefício dimensionado. O benefício dimensionado, você vai pegar essa funcionalidade e vai pegar o benefício tangível e vai pensar como é que isso altera o dia a dia da pessoa. E aí, como exercício mesmo, na hora que estiver planejando isso, antes de começar a escrever a copy, né? Eu pego a tabela lá e coloco na terceira coluna uma descrição mesmo, com detalhes. Então, fala assim, na hora que essa pessoa chega em casa, o seu cachorro vai vir correndo, pular na sua direção, e você vai falar, senta! E ele vai sentar, você vai ficar feliz, não vai arrasar sua roupa, não vai derrubar ninguém. Enfim, a gente vai dimensionar esse benefício, dimensionar essa funcionalidade para o dia a dia da pessoa. Que é outro ponto. Se a gente não conseguir fazer, achar um benefício dimensionado, quer dizer que
não existe benefício. Porque se é um benefício que não vai alterar em nada na vida da pessoa, no dia a dia dela, o que adianta? Que benefício que isso traz? Isso me lembra um caso de uma startup que eu estava né, desenvolvendo em parceria com o Cristiano, um amigo meu, que era uma startup que estava desenvolvendo um app para salão de beleza. E era um app para a galera divulgar no salão de beleza o que tinha feito e tal. Assim, ele não tinha nada, assim, ele não tinha a ver com a agenda do salão de beleza. Ele tinha a ver com a divulgação, e o pessoal ganhava ponto de fidelidade, divulgava na rede social. Deu errado, né, não funcionou, não foi para frente. Mas quando a gente começou a fazer esse processo aqui para fazer a cópia da página de vendas, a gente estava com a ideia inicial de fazer uma agenda para que o cabeleireiro, né, pudesse marcar enfim, os clientes, né, na agenda. E aí a gente foi percebendo, vendo o pessoal usar, que os cabeleireiros eles marcavam o horário com o cliente e anotavam no caderninho. E depois, de noite, na hora que estava dando uma esvaziada no salão, ele ia lá no celular ou no computador e completava aqueles horários que ele tinha colocado no caderninho, que era o que ele já usava, que é o que ele já fazia. Ele colocava essas coisas no computador. E a gente percebeu, pô, a gente tinha a funcionalidade agenda. E o benefício era que vai facilitar a sua vida, vai ser tudo mais rápido para marcar, desmarcar, vai mandar SMS pro cliente lembrando ele de vir pro salão para não chegar atrasado e tal. A gente estava com vários benefícios tangíveis na nossa vida, na nossa cabeça. Mas quando a gente começou a ver que os caras, na hora que estavam usando lá no dia a dia deles, eles não tinham benefício, porque eles continuavam usando o caderninho e ainda tinham que ir pro computador passar tudo a limpo. Ou seja, essa era uma funcionalidade que não era benéfica. Ela dava mais trabalho pro cliente, pro nosso usuário, do que dar para ele um benefício no dia a dia dele. Então a gente não conseguiu tirar tudo isso do software na época, porque estava um pouco desenvolvido, mas a gente tirou o máximo possível, porque a gente percebeu que a agenda era, na verdade, mais uma razão para o cara ter problema, canseira, estresse. Aí ele fica com os dados duplicados. Tem um caderninho, tem um computador, e qual que ele olha, qual que ele... Enfim. Já não conseguiu ter um benefício no dia a dia do cara. E se não tem benefício no dia a dia do cara, quer dizer que não tem benefício para a pessoa. Então, no caso, eu queria contar essa história porque assim, a gente achou a funcionalidade, que a gente achou que era real, a gente pensou no benefício tangível para ela, né? Eu e o Cristiano, a gente é extremamente tecnológico, tá o tempo inteiro no computador, na internet, celular. A gente achou que ia ser muito mais fácil o cara marcar no celular lá os compromissos, né? No salão dele. Mas o cara que tá lá no salão, ele prefere mexer no caderninho. Então o benefício tangível, na verdade, pra gente, né, não era um benefício real pro cliente. E a gente conseguiu validar isso na hora que a gente chegou no nível do benefício dimensionado. E aí, por último, que eu tô falando pra caramba já, o benefício emocional. Porque todo benefício, toda funcionalidade precisa gerar algum benefício emocional. Né? Por que o cara quer chegar em casa e sem um cachorro pular nele? Sem o cachorro derrubar o irmão, ou a mãe, ou rasgar tudo? Ele quer chegar em casa tranquilo, ele trabalhou o dia inteiro, chega em casa de noite, tem que ficar preocupado com o cachorro. Ele quer poder, enfim, tá tranquilo que a mãe dele vai entrar em casa, ela é mais velha e o cachorro não vai pular nela, ele vai derrubar a mãe dele, vai machucar ela. Então, é tranquilidade, é segurança, é medo, né? Algumas vezes é alegria, é autoestima, é sensação de realização. Então a gente tem que chegar nesses benefícios emocionais. Porque do mesmo jeito que se a gente não consegue concluir um benefício dimensionado, a gente não tem outro benefício tangível, nem uma boa funcionalidade, se a gente não consegue concluir um benefício emocional, a gente tem que reavaliar um pouco, né, a nossa funcionalidade ou o nosso conhecimento do avatar. E aí, é o seguinte, é difícil às vezes a gente saber quais níveis de benefícios que a gente vai usar em que momento. Porque se a gente começar a falar muito benefício emocional, a copy fica muito chata, fica com muito cara de venda e ela fica sem substância. Ela fica só aquela coisa, você vai ser feliz, você vai ficar realizado, todos os seus problemas vão acabar, tipo Tabajara, né? Todos os problemas acabaram, tipo assim, mas não constrói isso. Então a gente precisa de ter bem as funcionalidades, né, explicadas, ter o porquê, né? Uma outra coluna que falta, na verdade, nesse quadro dos benefícios, é a coluna do porquê que a gente tem cada funcionalidade. Por que a gente tem cada funcionalidade? Por que isso é importante? Por que é importante o cara aprender a ensinar o cachorro dele a sentar? E a gente tem que ter isso claro para na nossa cópia a gente poder navegar entre algumas... A gente vai citar todas as funcionalidades que enfim, fazem parte da nossa oferta irresistível
E aí uns benefícios tangíveis, outros benefícios dimensionados e outros emocionais. A gente não vai ficar o tempo inteiro listando todos os benefícios, todos os 3 tipos. A gente vai navegando, vai alternando, vai bater nas emoções que são mais importantes, né? Vai bater no benefício dimensionado, a gente vai falar pro cara na hora que realmente ele se incomoda mais. Né? Por exemplo, então, eu estou dando um exemplo do cachorro. Então, se o maior problema que o cara quer adestrar o cachorro é porque o cachorro dele está pulando nos outros, ele quer ensinar o cachorro a sentar, se você ficar falando que vai ensinar o cachorro a rolar, pô, às vezes ele vai achar legal, né? Tem um benefício também ali, às vezes tem um benefício intangível, dimensional e emocional ali. Mas o mais importante é ele quer chegar em casa de noite tranquilo, sem ficar com medo do cachorro pular em alguém. Então, nesse caso, por exemplo, a gente vai usar o dimensionado, porque é o momento de dor dele. É o momento que ele fica pé da vida, que ele fica com raiva, dá estresse, o cachorro rasga tudo. Então, nesse caso, a gente vai usar o dimensionado, entendeu? Vai usar o emocional. Então, assim, a gente tem que usar o conhecimento do avatar, as dores do avatar, né? Aquilo que você falou, as pedras no caminho, né, que ele enfrenta para poder conseguir o que ele sonha, para poder entender quais benefícios a gente vai usar e em qual momento. Aí no final das contas a gente vê que existe um trabalho de pré-copy que talvez seja tão importante ou mais importante do que o trabalho de colocar a mão, pegar o Word e começar a escrever, né? Que é você exatamente fazer esse trabalho anterior, de análise do avatar, de esse quadro, preencher esse quadro direitinho, que foi o quadro que você falou. Citei o Canvas de proposta de valor, que, em outras palavras, ele vai cumprir um papel parecido, né, de um outro aspecto. Ou seja, antes de você chegar e começar a escrever a copy, se você faz essas coisas, que é o dever de casa, você inevitavelmente vai chegar numa copy muito, muito mais eficiente, né? O resultado que você vai ter com sua copy vai ser muito melhor, vai ser muito mais consciente do que você está fazendo, o seu processo criativo fica mais fácil, né? Na hora de escrever... Você falou um negócio legal aí, que eu acho que é bem importante, que é o processo criativo. Porque muitos autores de copy e muitas pessoas que vendem curso, que estão ensinando, eles falam que copy não depende de criatividade. Copy depende só de processo. Você tem um processo bem elaborado, você sabe as técnicas certas. E eu discordo. Eu acho que a copy tem 2 grandes pilares, que sim, as técnicas e o processo que você usa, que você domina, né? Mas também tem a parte da criatividade, sim. Só que fazer esse processo, né, de pensar nas dores, estudar o avatar, de pensar nas funcionalidades, nos benefícios, isso vai te dar argumento, vai te dar insumo, isso é input, né, para que você consiga ter um output, ou seja, para você criar alguma coisa diferente, né. Então, como diz o Murilo Gun, né, o negócio não é criatividade, é combinatividade. A gente tem vários inputs, então a gente está colhendo informação o tempo inteiro, e a gente combina essas coisas para poder ter um output, né, ter uma saída, para criar uma coisa diferente. Se a gente tem só os mesmos inputs que todo mundo tem, a gente vai ter os mesmos outputs que todo mundo tem. Então a gente vai criar algo que todo mundo cria. Então a gente não vai ser criativo. Quando você faz um processo desses, estudar o avatar, estudar a oferta, e tintim por tintim, você começa a criar novos inputs. Você está aprofundando nas coisas, está começando a ver as coisas de um jeito que você não via antes. Né? E aí depois a mágica acontece, a criatividade, ela acontece por quê? Porque você está, enfim, consumindo novos inputs. Né? E aí você vai conseguir entender qual que é a melhor sacada de vendas, qual que é a loja que você vai usar, qual que é o grande gancho. Enfim, eu acho que foi muito legal que você falou de processo criativo, porque eu acho que é extremamente importante, né? Por que umas pessoas fazem, às vezes, para o mesmo avatar, né? Às vezes baseado no mesmo estudo de avatar, porque muitos copywriters pegam o estudo pronto, elas fazem copies muito diferentes e com resultados muito diferentes. Sim. Eu acredito que é porque um cara consegue ter um processo criativo diferenciado, ele é mais criativo, ele cria melhor, ele entendeu melhor as coisas. Sim, eu concordo plenamente. Né? No final das contas, isso tudo aqui vai ser matéria-prima que você vai usar para construir a sua copy lá na frente. Né? E se você não tem matéria-prima suficiente, você não tem todos os ingredientes, o resultado no final é que você vai trabalhar com o que você tem, né? O que eu tenho aqui é só essa informação, então eu vou usar ela. Não dá para esperar um negócio perfeito. Agora, é a mesma coisa que você fazer uma pizza com 2 ingredientes só. Vai sair uma pizza, mas não espera que ela fique boa. Né? Agora, se você tem todos os ingredientes, toda a matéria-prima à sua disposição, pesquisa, informações, conhecimento, tudo aquilo pronto ali na mesa, agora eu vou começar a escrever minha copy, aí o resultado no final tende a ser um resultado muito melhor. Você está trabalhando com todos os recursos à sua disposição, né?
Então, faz o trabalho de casa, faz o dever de casa antes de sentar para escrever a copy. Você vai ver que isso vai te ajudar, não vai dar aquele branco, não, por onde eu começo, o que eu faço, que eu acho que esse é um outro ponto aqui que a gente poderia falar, é isso, né? Depois que a gente chegou nisso tudo aqui, e aí, né? E agora? Então, mas eu acho que é importante só fechar um pouco, enfim, a conversa aqui, porque eu estou falando de funcionalidade, benefício, enfim, porque a gente está falando de oferta, né? Porque para eu entender que cada ponto da minha oferta está prometendo, né? Cada promessa minha, ela é baseada nas funcionalidades e nos benefícios. Não é? Então, para eu montar minha oferta, minha oferta é basicamente montada, né, minha promessa pelas funcionalidades e benefícios que eu ofereço. E aí, Sim. Quando a gente começa a oferecer benefícios, começam a surgir objeções. Tipo assim, a gente estuda as objeções do Avatar antes, mas a gente faz um brainstorm. Depois que a gente elaborou a oferta, que a gente vai lá refinar as objeções, vai saber exatamente quais objeções a gente tem que tratar. Porque se você está oferecendo benefícios muito bons, às vezes bom demais para ser verdade, na cabeça do seu cliente, né? Ele começa a levantar objeções quanto ao que você está prometendo. Então aí na internet tem uma lista que o Conrado Adolfo até fez um vídeo bem legal sobre isso. Acho que são as 11 objeções clássicas. Que são de 11 objeções que não é que todo mundo tem sempre essas objeções, não é todo produto vai ter. Tem lá objeções que são bem particulares, mas dá uma olhada no Google aí que vale a pena. Que são 11 objeções que as pessoas, enfim, têm com frequência. Que é tipo assim, isso não funciona pra mim, não tá na hora de eu usar isso, falta de confiança em quem tá prometendo, no especialista. Aí tem uma pancada lá. E também tem as objeções específicas do seu produto que estão fora dessas objeções clássicas. Que são muito mais atreladas à sua oferta mesmo. Então eu acho que é muito legal também quando você já começar a pensar na sua oferta, em funcionalidades, benefícios, você tem que pensar também na prova. Como você faz para provar cada uma das coisas que você promete. Exatamente como. Tem que provar, muito bem provado. E aí, eu não vou falar também aqui, porque já está 40 minutos de episódio, vai ficar muito grande, e deixa para outro dia, mas tem diversas técnicas para poder provar as coisas. E aí é desde autoridade, então você pode fazer referência a artigos científicos, você pode fazer, enfim, referência a pessoas famosas, celebridades, elas, né, tipo assim, te provam. Tem a lógica, você pode usar gráfico, tem uma pancada de coisa. Mas então, nesse ponto de fechar a oferta, né, fechar esse momento de oferta, pra gente continuar, então acho que a gente estuda o Avatar, conhece muito bem quais são as dores, né, o que ele precisa, qual a solução que ele quer, da forma que ele quer, como é que ele fala, como é que ele pensa, e aí a gente vai começar a moldar nossa oferta, né, vai começar a moldar nossa promessa. Aí a gente vai começar a pensar nas funcionalidades que a gente vai oferecer e nos benefícios que essas funcionalidades geram para o cliente. Os benefícios tangíveis, que são os benefícios diretos, os benefícios dimensionados, que são os benefícios, assim, quer dizer, que como é que aquele benefício vai impactar na vida dele, no dia a dia, na rotina dele. Então, por exemplo, a gente que às vezes trabalha no mercado de ganhar dinheiro, trabalhando em casa, a gente fala muito, né, de o cara poder acordar a hora que quiser. Não é? A gente não fala isso? Pô, você pode acordar sem despertador. Isso aí é benefício dimensionado. É o cara, ele odeia acordar com despertador e ele vai pensar que ele não tem mais despertador. Entendeu? A gente fala na hora que você chega em casa cansado e aí você não vai ter mais isso. Tipo assim, falando do dimensionado. E depois os emocionais também. A gente tem que falar disso. Aí, onde a gente cria essas promessas, né? Vão surgir as objeções. Antes das objeções, a gente tem que pensar em começar a provar todas essas funcionalidades, todas essas promessas que a gente faz. Para já evitar a objeção. E aí a gente vai depois listar as objeções que essa oferta, enfim, cria, e vai pensar também como a gente vai quebrar essas objeções, provando a nossa promessa, enfim, aí contando uma história para criar empatia com o cara, para criar confiança, para ele entender como é que foi sua vida quando você passou por esse momento e conectar com você. Vai mostrar exemplos, fotos, enfim. Acho que estende bastante aqui, mas acho que eu consegui abordar um negócio legal que eu não vejo, na verdade, ninguém falando isso no Brasil. E, tipo assim, faz muita diferença seguir essa linha lógica, sabe, antes de escrever a copy. Eu acho que é fundamental, né? E no final das contas, você vai sair daí entendendo muito bem quais são essas características do problema que você vai resolver, não tanto da pessoa quanto do problema que você quer resolver.
e daí você vai conseguir elaborar a sua oferta, porque a sua oferta, ela tem que resolver os problemas daquela pessoa, né? Então você vai sair quem é a pessoa, quais são as características do problema, e aí a sua oferta, você vai conseguir entender como que a minha oferta resolve esses problemas, respeitando as características daquela pessoa. Então talvez daí vai surgir aquela ideia, vai ter que ter esse bônus aqui, porque o meu produto não está resolvendo aquele problema específico que aquele cara tem, aquela dor que ele tem. Então daí você vai chegar no que é a sua oferta como um todo, o seu produto, os bônus todos, ou seja, a sua solução, o pacote de soluções, o que eu estou entregando para esse cara no final. Então você vai definir, vai ter um curso, e nos primeiros 6 meses eu vou ter uma aula ao vivo para tirar dúvidas, porque eu sei que esse cara é um cara que está começando, então provavelmente ele vai ter dúvidas. Eu vou ter também um grupo no WhatsApp para os alunos, porque eu sei que uma das características desse cara aqui é gostar de socializar e criar uma comunidade ali. Além disso, eu vou ter esses outros 2, 3 bônus. Ou seja, com base nisso tudo, no final você chega aí na sua oferta, que é o curso, mais as aulas ao vivo, mais o grupo, mais os bônus. Eu estou dando um exemplo aqui, mas talvez não faça sentido no seu. Mas daí você chega nessa oferta. Isso tudo aqui é o que eu vou entregar para o cara, baseado no que eu vi que é o que ele precisa, né, do que eu vi que são as características dele. Esse é o meu produto, essa é a minha solução que eu vou entregar para esse cara, o valor vai ser esse que eu vou cobrar, né, ou seja, daí você sabe muito bem o que você está vendendo para esse cara. Aí você sabe que também vai funcionar, né, tipo assim. Sim. Por isso que eu faço esse processo, eu não escrevo a copy inteira antes de fazer produto não, mas eu faço esse processo que a gente está falando, de estudar o avatar, montar a oferta, listar as objeções, eu faço tudo isso antes de eu fazer o produto. Sim. Por quê? Porque quando eu penso na oferta, eu penso em todos os problemas que o cara tem, e eu penso que eu tenho que resolver todos os problemas da melhor maneira possível. Então se tem algum concorrente que resolve em 10 dias, eu tenho que resolver em 5. Se tem algum concorrente que resolve gastando R$100, o cara tem que gastar R$100 para resolver, eu tenho que fazer o cara resolver sem gastar nada. Então eu preciso saber o que eu tenho que resolver, quais benefícios vai gerar, né, como é que isso vai mudar a vida do cara, para eu poder desenvolver o curso para resolver esses problemas. Então eu tenho que depois me virar, né, o especialista tem que se virar para poder criar um conteúdo que vai resolver aqueles problemas. Caso seja uma coisa que realmente não dá para resolver, aí eu tiro da cópia aquela promessa. Mas primeiro eu penso em todas as promessas que eu faço, todos os benefícios, todas as funcionalidades, e aí depois eu vou fazer o curso para poder resolver, para atender, né, o que eu planejei na hora de planejar minha oferta. Concordo. Agora tem uma parada aí que eu acho que é muito importante da gente falar aqui, que a gente falou então, como conhecer o avatar, entender o que eu preciso saber do avatar e tudo mais, planejar minha oferta, do que eu vou entregar para esse cara, e daí eu acho que tem um outro negócio aqui que é muito importante, que a gente estava falando, você chegou a citar aí, que é a grande sacada. Eu acho que isso é importante você saber agora, até antes de entrar também na copy, porque é um negócio que, assim, quando você for falar do seu produto, para qualquer pessoa, seja num elevador, seja explicar o seu produto para alguém, essa grande sacada do produto, a grande sacada da sua solução, que isso é extremamente importante, né, para você vender. Como que você vê isso aí? Aonde que isso encaixa? Como que isso é importante para a oferta? O que é essa grande sacada? A grande sacada é um negócio, é um conceito complicado. Eu vou te confessar que eu tenho um pouco de dificuldade para entender ele bem. Eu até estava esse dia conversando, esse dia não, tem um tempinho já, conversando com o Bruno Piscinini, né? O Bruno é um copy sensacional, ele é muito bom em copy, ele é muito bom mesmo em copy, e eu estava fazendo uma copy, né, para um curso que eu estou trabalhando e tal, e aí enfim, tem alguns outros conceitos, né, que a gente não está falando aqui, e eu estava confundindo esses conceitos com a Big Idea, que tem a cópia, a gente divide ela, se for falar em termos mais técnicos, tem o título, né, a headline, e aí depois tem o lead, né, que seria tipo assim, seria o começo da copy. Então, o título seria a chamada. Não necessariamente o título tem que ser a Big Idea. Mas pode ser também. Big Idea, desculpa, né, eu falei em inglês aqui. Mas o melhor jeito de falar seria sacada de... A gente falou, né? Grande sacada de vendas. Enfim, aí depois desse lead, é o primeiro parágrafo, os primeiros 2 parágrafos, né?
que o cara vai ler logo depois ele começar a ver a carta, ele começar a ler a carta de vendas, ou ver o vídeo. E por quê? Porque esse começo, esse lead, ele é muito importante pro cara continuar lendo, porque se ele começar a ler, se ele ler o título, ficar interessado, mas ele começar a ler a carta de vendas e perder interesse, ele cai fora. Uhum. Eu tava com dúvida nisso, né? Estava misturando um pouco o conceito de Big Idea com lead e tal, e eu fui perguntar pra ele, né? Pra ele me ajudar. E ele me ajudou, né? Na verdade, que é bem diferente. Ele me explicou melhor. E Big Idea é um negócio que tem essa parte da criatividade, do processo criativo que você falou. E assim, essa grande sacada de vendas é aquela, tipo assim, aquela lógica grandiosa que tá por trás do seu produto, né? Então, assim, vou dar um exemplo. No mercado de emagrecimento, tinham lá diversos produtos de emagrecimento, dieta e tal. E em algum momento alguém criou a dieta low carb, que você não come carboidrato, você vai emagrecer. Isso é a grande sacada de vendas. Por quê? Aí tem uma lógica por trás, né? Então a lógica é, o cara, você não vai comer carboidrato, e aí seu corpo vai se sentir como se fosse que você tivesse, enfim, em jejum, né, sem comer, e vai começar a queimar a gordura do seu corpo, vai começar a usar a gordura como fonte de energia. Porque o corpo é feito para isso. Por que a gente armazena gordura no nosso corpo? É reserva de energia. Então na hora que você fica sem comer, se você estivesse lá no meio do mato, 3 dias sem comer, você não vai morrer de fome. Seu corpo vai usar a sua gordura primeiro, como fonte de energia. Então, por exemplo, o cara que começou a falar de dieta low carb, ele usou essa sacada de vendas. Faz sentido, não faz? Pô, é verdade, eu tenho a gordura aqui como reserva de energia. Eu não gosto só pra enfim, pra incomodar, pra ficar ruim, pra eu ficar pesado. O corpo, ele é esperto, ele tem uma lógica ali. Então, minha reserva de energia. Então, se eu ficar sem comer carboidrato, eu simulo pro meu corpo que eu tô sem comer tudo, e aí ele passa a usar a gordura como fonte de energia. Pô, que legal, tem lógica. Entendeu? Tipo assim, essa pegada, tem lógica. Sim, eu acredito que a grande, de forma prática, essa grande sacada de vendas, a grande sacada do seu produto, ela se resume no seguinte: você tem que resolver o problema de forma inovadora. A sua solução, ela tem que ser uma solução inovadora e diferente. E a lógica por trás dela, quando você for explicar por que ela funciona, como que ela funciona, tem que ser um negócio muito simples e que faça muito sentido para a pessoa. Então, eu vou resolver o seu problema, né? O meu produto resolve o seu problema. Só que ele resolve de uma forma diferente de tudo que você já viu, né? A galera tá falando aí que você tem que se matar na academia, que você tem que fazer aquilo outro, né? Um exemplo que eu uso também, até nesse nicho mesmo, é o próprio esquema de 48 horas, né? A galera tá falando que você tem que se matar na academia, a galera tá falando que você tem que fazer dietas loucas, isso tudo, mas na verdade tudo que você tem que fazer é fazer 15 minutos de exercício por dia para acelerar o seu metabolismo durante 48 horas para ele queimar gordura mesmo que você esteja dormindo. O cara fala, uau, o que é isso? Como assim? Né? É um negócio diferente, não é mais o que todo mundo está falando por aí. Chega alguém falando um negócio diferente, chegou alguém com um discurso novo, chegou alguém com uma solução nova, o cara parece que está falando uma coisa que ninguém falava antes. Quando ele vai explicar, faz sentido o que ele está falando. Eu gostei muito do exemplo que você deu do Q48, porque ele é um ótimo exemplo. Ele é um exemplo muito bom. A grande sacada de vendas não tem que ser necessariamente ser o nome do produto, mas quando você consegue fazer uma grande sacada de vendas, né, uma big idea curta, com 2 ou 3 palavras, é ótimo, porque ela meio que se explica, né, por si só, assim. Tipo, então, queima de 48 horas. É lindo, velho. É super lindo. Enfim, igual você falou, né, destaca, assim, sai do que tá rolando ali, ele já tem enfim, já aprende ali um negócio. Eu acho sensacional. É um exemplo que eu sempre uso para pensar nisso, porque eu acho que ele aborda exatamente todos esses aspectos aí, né? É um cara que chega, é uma solução que resolve um problema que muita gente está tentando resolver, só que a galera está cansada de ouvir sempre as mesmas soluções. Aí chega uma pessoa tentando resolver o problema, só que numa abordagem totalmente diferente, com uma promessa, uma solução diferente, e quando ele explica a lógica por trás, você fala, putz, faz sentido o que esse cara tá falando, faz sentido isso aí, a pessoa conecta com aquilo que você tá falando, não é uma parada de outro mundo, você explica de uma maneira simples e que faça sentido. Eu acho que isso aí resume essa grande sacada de venda do seu produto. Você tem que saber isso, você tem que
planejar isso. Qual que é a grande sacada do meu produto? Em que ele é diferente? Qual que é quando eu falar, o cara arregalar o olho para mim e falar, putz, isso é foda. Como que você chega nisso aí, né? Então você tem que, é coisa de tempo mesmo. Primeiro, você tem que conhecer a sua solução, o que ela é diferente, qual que é a lógica por trás dela, por que ela funciona. Você tem que começar é um trabalho que você, como especialista do seu produto, você tem que entender isso, né? Você tem que procurar buscar isso aí até chegar nessa grande sacada aí, né? Um trabalho que basicamente o especialista ele tem que fazer isso aí. E tem essa parte criativa, né, que você falou, que eu acho que é bem legal. Uhum. Uma coisa que eu acho que ajuda pra gente entender como é que a gente tem que fazer a grande sacada é entender o nível de profundidade, profundidade não, de sofisticamento do mercado. Eu falei nisso em um outro episódio, eu acho que foi no episódio 2, como escolher seu mercado de atuação, que é aquele ponto, quão profundo você vai. Então, no mercado de emagrecimento, se você chegar só prometendo que as pessoas vão emagrecer, é uma promessa muito fraca, a galera tá cansada de ouvir isso. Então, a galera sofistica um pouco e vai começar a prometer sobre o mecanismo. Aí depois do mecanismo, a galera vai começar a falar da tribo, do grupo, enfim, eu falei mais nesse episódio, mas isso também orienta um pouco onde que a gente tem que posicionar nossa grande sacada de vendas, porque se a gente está num mercado que ele é muito competitivo, e a gente, por exemplo, vai ter uma sacada só sobre o benefício direto demais, então só emagreça 30 quilos. Vai ser uma sacada fraca, tipo assim, porque a galera tá cansada disso já, a lógica não vai pegar, não vai ter uma inovação, não vai ter um gancho bom. Então, se você consegue entender em que ponto o seu mercado tá, em quão sofisticado ele tá, que você tem que falar do mecanismo, você tem que, enfim, ter uma sacada diferente, isso ajuda também a gente, enfim, conseguir orientar um pouquinho. E acho que a gente fecha aí, né, e só queria dar uma estrutura para nortear a galera do que a galera poderia fazer de copy. Uma estrutura básica de copy, né? Eu tenho uma estrutura minha pessoal que eu utilizo, que ela tem muitos pontos, só que eu queria passar aqui por uma estrutura mais simples, que essa estrutura na verdade não é minha, é do Dan Kennedy. O Dan Kennedy, ele é um dos maiores nomes aí que a gente tem de copywriting, né? Ele é professor dos copywriters que a gente normalmente acompanha por aí, tipo Frank Kern, esses caras, eles aprenderam com o Dan Kennedy, então ele é um cara top, né? Inclusive já fica aí o Plim Plim, procura o Frank Kern, o Dan Kennedy, ele é um cara para você estudar sobre copy, se você quiser aprofundar nisso aí. Mas ele tem uma estrutura de 4 pontos, que é uma estrutura que faz muito sentido, é extremamente poderosa, e eu uso muito essa estrutura quando eu vou fazer copy, seja copies mais longas, copies mais curtas, e aí você vai ter um processo criativo em cima disso aqui, mas a estrutura é básica, né? E essa estrutura, como eu disse, é 4 pontos, tá? E os 4 pontos são problema, dramatização, invalidar outras soluções e apresentar a sua solução. Essa é a estrutura de copy que o Dan Kennedy apresenta e que ela é uma estrutura simples e que você pode colocar em prática e desenvolver sua copy em cima dela facilmente, tá? Vou passar explicando só cada um desses pontos para você conseguir entender. O primeiro ponto é o problema. Ele, basicamente, nesse ponto aqui, que é a parte inicial, é você apresentar o problema. Dar nome para o problema. Falar realmente o problema. Qual que é o problema? Tem um outro vídeo meu que eu falo muito de churrasco, eu vou dar o exemplo de churrasco aqui, que eu gosto muito de churrasco. O problema é não saber fazer churrasco. Esse é o problema, não saber fazer churrasco. E daí, você dá nome para o problema. Você não sabe fazer churrasco e tal, você cria o problema, dá nome mesmo, cita o problema, fala que você reconhece esse problema, para a pessoa comunicar com você. Não, realmente eu tenho esse problema. Eu também eu tenho esse problema. Quando você dá nome ao problema e cita ele, a pessoa conecta, porque ela tem ele também. Depois, você vai para a parte de dramatização. E essa parte de dramatização é você jogar uma carga emocional forte em cima desse problema, que basicamente é você citar e fazer a pessoa visualizar o tanto que esse problema está impactando na vida dela. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de uma questão até talvez um pouco insignificante, que seja fazer churrasco, mas tem dentro de contextos aí, pode ser isso você consegue dramatizar, né? Por exemplo, você chama os seus amigos para sua casa, mas você não consegue fazer um churrasco, e você até tenta, mas na verdade a carne sai ruim, e você tem vergonha, porque você está ali tentando
agradar seus convidados e quer cozinhar, quer fazer um negócio legal, mas tá muito ruim e as pessoas saem, você fica com aquela vergonha depois da festa, enfim, você começa a jogar uma carga emocional, começa a mostrar para a pessoa o tanto que aquele problema está atrapalhando ela. Né? A gente poderia citar por exemplo, de emagrecimento, você cita o problema da pessoa ser acima do peso e joga uma carga emocional, e você está andando na rua e você percebe que as pessoas estão olhando para você, e você tenta entrar num ônibus, e você tem que sentar no banco da frente porque não dá para passar na roleta do ônibus, enfim, você começa a jogar situações que aquela pessoa vê que aquele problema é pior do que tudo, e o objetivo aqui é realmente você conseguir criar na pessoa a sensação de que o problema dela é pior do que a morte para ela, e resolver esse problema é mais importante que a própria vida dela. Ela não consegue mais, depois desse momento aqui, viver em paz, porque o problema agora passou a incomodar ela toda vez, ela começa a passar pelas situações que você citou aqui, e ela vai começar a ver, ela vai começar a sentir, ela vai começar a perceber que aquele problema tá impactando a vida dela, ou seja, você está dramatizando mesmo, a pessoa tem que chorar aqui, imaginar que a vida dela é uma merda mesmo com aquele problema. Daí, você chega num ponto que é invalidar as outras soluções. Nesse momento, quando você dramatizou o problema, a pessoa está louca, ela está querendo resolver aquele problema. Ela realmente percebeu que aquele problema está acabando com a vida dela. Ou está prejudicando ela muito em alguma esfera. Né? E daí você invalida as outras soluções. Com isso, você começa a falar, olha, você já tentou isso, só que isso aqui não resolve. Você já tentou aquilo, só que aquilo ali não resolve. Você já fez isso aqui, mas isso aqui não resolve. Ou seja, no exemplo de emagrecimento, que é um negócio que dá para aplicar melhor, você já foi para academia e você percebeu que não resolve. Você já fez dieta, mas não consegue emagrecer. Você já tentou fazer exercício em casa, mas nada resolveu o seu problema. Você já fez a dieta do ponto, a dieta da maçã, a dieta do não sei o que lá e nada resolveu. Contratou personal trainer e continuou do mesmo jeito. Ou seja, você começa, nesse ponto aqui, você invalida todas as soluções que a pessoa poderia imaginar que resolveriam o problema dela. Nesse ponto, você já colocou a pessoa num estágio onde ela está desesperada. Por quê? Você criou o problema na mente dela, dramatizou o problema, ela está em prantos lá, desesperada, querendo resolver. Você jogou por terra tudo que ela poderia imaginar que resolveria o problema dela, ela já sabe que não tem solução para mais nada. Nesse momento, você chega e apresenta a sua solução, como a solução que vai resolver o problema dessa pessoa. E aí, a pessoa está no momento pronta para comprar o seu produto. Né? É meio que assim, a única solução a única possível, saída né? para ela. É a única saída para ela. Eu faço isso muito através de história. Né? Como que eu faço esses 4 pontos? Com história. Eu conto a minha história. Primeiro eu falo que eu tenho um problema, depois eu dramatizo esse problema, e é onde eu uso a jornada do herói, que é a história, né, que você falou, que na verdade essa história ela é minha, eu conto a minha história, mas essa história, na verdade, ela é a história do cara, porque eu sou o avatar. Então, quando eu conto a minha história, na verdade, eu estou contando a história dele. Ele se vê na história. E aí eu falo, eu estava com um problema, que eu era acima do peso, eu estava acima do peso, muito acima do peso, eu era realmente gordo. Isso me incomodava muito, porque eu saía na rua, as pessoas olhavam para mim, eu já estou entrando na parte da dramatização. E ele está se vendo, porque isso acontece com ele também. Você conta a história, assim, realçando o que você quer realçar, né? Pra poder, você estudou o Avatar, você sabe o que o Avatar sofre, quais são as dores dele. E aí você vai realçar isso na sua história, você vai tentar identificar onde você também passou por esses problemas que o Avatar está sentindo. E se você é o Avatar transformado, isso é mais fácil. Exatamente. E aí você vai lá e mete o dedo na ferida, né? Isso, não estou contando a minha história aleatória, eu estou contando as partes da minha história que são relevantes para ele, que ele também está passando por aquilo, que conecta exatamente com as dores que ele está sofrendo, que ele está sentindo, os ganhos que ele espera ter. E eu queria perder peso, eu olhava para as outras pessoas e eu via que elas tinham um estilo de vida legal, achava uma roupa bonita nelas. A sua história, né, não é sobre você. É sobre o Avatar. É sobre ele, exatamente, é sobre ele. E daí eu invalido as outras soluções. E eu tentei academia e não resolveu. E eu tentei aquilo e nada resolveu. E eu contratei um personal trainer para me ajudar e não resolveu. E eu fui e fiz aquilo e não resolveu. Ou seja, eu estou invalidando as outras soluções. Aí até que eu fiz algo que resolveu meu problema. Foi a única coisa que resolveu meu problema. Eu encontrei a solução perfeita. Aí eu falo o que eu fiz e no final eu agora ofereço isso como uma solução para o cara. Ou seja, eu respeitei os 4 pontos, respeitei tudo que a gente falou, de conhecer o Avatar, de trabalhar o Avatar, de ajudar esse cara, enfim, de saber os pontos fortes, pontos fracos, dores e tudo mais,
e respeitei a estrutura do que a gente falou agora, que é problema, dramatização e validação das outras soluções e apresentar a minha solução. Ou seja, aqui eu acho que essa estrutura, ela embarca tudo que a gente falou até agora e dá um norte de como a pessoa pode construir a copy dela, construir a oferta dela. Né? Então, assim, eu já te falei isso já, né, que eu vou falar agora, você sabe disso, que é a minha opinião. Mas assim, eu tenho muito pé atrás com essas estruturas prontas, sabe? Porque, assim, eu acho que pra quem tá começando, elas são ótimas, elas são sensacionais. Só que, tipo assim, não existe a melhor estrutura, não existe a estrutura perfeita. Cada autor, cada, enfim, copywriter, sei lá, tipo assim, o Bruno Piscinini mesmo em Polesso, lá do Máquina Automática de Vendas, tem uma estrutura de copy, o Rafael Bertoni tem outra, e aí os caras, cada um tem uma, e todas funcionam. Né? Eu acho que o negócio é, se a base estiver boa, se o estudo do avatar estiver bem feito, a oferta estiver bem construída, sabe? Assim, eu acho que, enfim, eu acho que é muito mais nisso. Hoje em dia eu não sigo nenhuma estrutura de vendas, mas eu seguia muito. Eu ia escrever uma carta de vendas antigamente, eu pegava artigo que estava falando lá, tipo assim, os 13 pontos essenciais que tem que ter na carta de vendas. Entendeu? E aí tá lá, primeiro você se apresenta, aí eu me apresentava. Eu acho que muita gente faz isso. Talvez a galera não vai procurar artigo que está ensinando a fazer isso, mas o cara vai pegar uma carta de vendas de um outro produto que vendeu bem, às vezes do mercado dele, às vezes não, uma carta de vendas que ele gosta, e ele vai pegando a estrutura né, enfim, da cópia do cara que ele tá se inspirando e vai fazendo parecido. Eu acho assim que isso é fácil para aprender, é bom para ensinar, é fácil para fazer, você rende mais, você tem um passo a passo para seguir ali, né? Mas eu acho que isso pode limitar os resultados da copy, principalmente se a pessoa é iniciante. Então é uma balança, né? Tipo assim, ao mesmo tempo que o cara ele precisa daquilo ali para fazer o negócio, para começar a escrever, porque sem aquilo ele não consegue escrever, ele não sabe o que faz. Se o cara é avançado, ele consegue analisar diversas estruturas possíveis que existem, que estão prontas, e escolher qual que ele gosta mais. Igual você. Eu sei que você tem sua estrutura. Você pegou várias estruturas, né? Inclusive essa que você falou, do Dan Kennedy, mas você também foi montando a sua. Você foi colocando um detalhezinho aqui, um detalhezinho lá, um negocinho aqui. Então, eu acho que isso é legal de fazer, porque você tem maturidade, conhecimento, para ler uma estrutura e falar assim, não, nesse caso eu não quero isso. Eu estou fazendo uma cópia agora que eu comecei de jeito bem diferente do jeito que eu fiz nas minhas outras copies, do jeito que a maior parte da galera faz. Porque a galera geralmente conta a história no começo, né, da copy. Só que eu tô de saco cheio de ficar ouvindo história quando eu vou ver copy. Tô de saco cheio. Eu acho que as pessoas estão ficando cada vez mais cansadas disso. Lógico que ainda funciona, não dá pra falar que não funciona. Funciona pra caramba. Tá todo mundo fazendo isso, tá todo mundo vendendo muito. Mas eu queria tentar uma coisa diferente. Entendeu? Então eu tô contando a minha história agora na minha copy, lá na frente. Primeiro eu explico muita coisa, eu dou muito mais conteúdo, dou valor, faço um tanto de coisa, e depois eu vou explicar a história, porque aí eu preciso da história, né? Porque eu falo, a história não é sobre a gente, é sobre o problema do cara, é sobre a solução, é sobre o cliente. Então eu quero criar simpatia, eu quero criar a minha big idea, e eu vou usar a minha história para isso. Então eu queria ter a história, eu pus ela lá na frente por causa disso. E tipo assim, eu ainda não lancei esse curso ainda, né? Até pedi pra você revisar a cópia pra mim hoje. Mas assim, tá fora da estrutura padrão, e eu acho que para esse caso, pelas razões do tipo de produto que é e tal, acho que faz sentido. Então, por exemplo, mercados muito competitivos, acho que a gente ficar preso nessas estruturas, ele é muito perigoso, né? Porque na minha visão, assim, geral de copy, o que é copy? Copy é o cara que tá no ponto A e quer ir pro ponto B. Ele tem um problema. Ele não resolveu o problema ainda. Então, deu o exemplo de emagrecimento, o cara tá no ponto A, então ele tá acima do peso, e ele quer ir pro ponto B, onde ele tá no peso ideal. Só que ele não tá no ponto B ainda. Ele tá no ponto A. E as pessoas, elas ninguém fala assim, não, eu tô acima do peso porque eu não consigo emagrecer, ou porque, sei lá, eu gosto de comer. Às vezes as pessoas até falam isso na verdade, mas assim, o que eu quero explicar é que, tipo assim, as pessoas não estão onde elas queriam estar, não necessariamente com emagrecimento, é só um exemplo. E aí elas criam justificativas. Elas não assumem isso, né? Elas criam justificativas, né? Elas têm as crenças delas. Então o cara fala que não vai conseguir emagrecer porque ele não gosta de fazer atividade física, ou então não vai conseguir emagrecer porque ele tem vício por doce. E ele vai surgindo várias crenças para alimentar isso.
Entendeu? Tipo assim, pra alimentar que ele não tá no ponto B, não tá no ponto que ele queria, mas tem diversas razões, tem diversas desculpas, né? Porque ele não tá no ponto B ainda. E o processo de copy na minha cabeça é simplesmente quebrar. Na verdade, não é quebrar, porque quebrar a crença é um negócio muito difícil. Mas é pegar essas crenças que o cara que tá no ponto A tem, é pegar exatamente essas crenças, e com essas crenças você reconstruir a forma dele de ver esse caminho. Então, por exemplo, se você. Vou dar um outro exemplo aleatório aqui. Se a mulher tá num casamento, o casamento tá ruim, ela quer ter um casamento bom. Né? E aí, se você chegar pra ela e falar assim: olha, a culpa do casamento tá ruim é sua. A culpa não é do seu marido, a culpa é sua. Isso vai afastar elas. Porque ela acha, ela acredita, ela põe a culpa do casamento tá ruim no marido. Entendeu? O marido, ele não faz isso. O marido briga, o marido bebe, o marido não fica em casa. Então, se você falar com ela que a culpa é dela, ela vai totalmente contra as crenças e as desculpas dela. Então ela afasta, ela cai fora. Você joga você expõe o problema na cara dela, você deixa ela desconfortável e ela cai fora. Então, o que seria o caminho? O caminho é falar assim: olha, seu casamento tá ruim. Talvez a culpa seja do seu marido, ou provavelmente a culpa é do seu marido. Só que ele não parece estar querendo mudar nada, ele não parece estar querendo melhorar nada. Então, se você começar às vezes a fazer algumas coisas diferentes, ao invés de ficar só jogando a culpa nele, porque se a culpa é dele, não tem nada que ela pode fazer, né? A culpa é só do marido, ela tá perfeita, ela tá santa, não pode fazer nada. Mas eu falar com ela que ela tem que começar a assumir essa responsabilidade, que aí ela vai poder, enfim, causar alguma mudança. Então eu falo assim: a culpa é do marido, sim, ou seja, eu tô confirmando as crenças que ela tem, mas eu quero usar essas crenças para poder fazer ela acreditar que ela tem que agir. Se ela não agir, se ela não for não tomar coragem, não parar de dar desculpa, enfim, não querer se movimentar para o ponto B, nada adianta. Então, eu acho que para fazer isso, a estrutura ajuda muito. A estrutura ela é muito fácil, ela é muito didática, ela é muito um passo a passo para seguir. Isso é muito prático no dia a dia de trabalho, isso ganha tempo, ganha produtividade e tal. Mas eu acho que é muito importante entender que a copy assim, é um processo de vendas, né? E vendas é isso. Tem gente que já chega para comprar querendo comprar. Do caminho do A ao B, tem gente que já está quase no B. Você só para a bola e a pessoa compra. Você só aqui, ó, ela já compra. Eu acho que a copy ela é uma mistura de ciência e arte. Tem a parte técnica, é o que a gente já falou, tem a parte técnica, aplicação de técnicas, e tem a parte criativa, né? O ponto é que, à medida que você vai dominando o processo, à medida que você vai dominando isso aí, que você vai se aperfeiçoando, você consegue cada vez mais equilibrar a técnica e a arte, de forma que a parte técnica, ela não vai limitar a sua expressão artística, vamos dizer assim, né? Você ter sua liberdade de trabalhar ali e escrever, né? Só que essa liberdade, ela é o que você também falou. Essa liberdade, ela pode travar uma pessoa que está começando. Porque a pessoa que está começando, ela precisa de ela não sabe um norte, exatamente. Ela quer uma forma, uma estrutura, uma receita que ela faz. Por exemplo, depois de um tempo eu consigo fazer, eu quero aprender a fazer bolo. Esses dias eu aprendi a fazer pizza. Primeira vez que eu fui fazer pizza, eu basicamente só fiquei olhando o cara fazendo. O cara foi lá e colocou os ingredientes, ele falou: você tem que colocar isso aqui, colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu segui a receita exatamente do jeito que ele fez, e saiu a pizza top. Depois que eu dominei isso, eu consigo mudar. Não, e se eu colocar um pouquinho mais desse negócio aqui ao invés desse aqui? Não, eu gosto mais desse tipo de tomate do que desse aqui, vou fazer. Só que primeiro você tem que seguir uma receita, né? Eu acho que no processo aqui é a mesma coisa. Depois que você dominar o negócio, entender bem, aí você consegue dosar um pouco. Não, isso aqui faz parte da técnica, tem esse elemento aqui que é a escassez, mas eu acho que a galera faz desse jeito, eu vou tentar fazer isso aqui. A história, na verdade, a galera falou que tem que ser no começo, eu vou colocar lá no final, né? Mas esse ponto, saber que é importante a história, saber que a história tem que estar ali no meio, saber né? Para que ela serve, por que ela é importante. Para que ela serve, exatamente. Faz parte do processo, né? E talvez no início, essa estrutura ajuda nesse ponto. Ajuda a entender quais são os elementos de uma oferta, de um vídeo de vendas, qual é a importância dele, por que ele está ali, qual é o papel que ele cumpre. Não, com certeza. Né? Eu falei, eu comecei a fazer copy assim. Eu fiz copy durante, sei lá, meus primeiros 4, 5 anos, talvez, no marketing digital.
só pegando essas estruturazinhas assim, lendo artigo sobre como fazer carta de vendas com os 13 pontos, 8 pontos, 10 pontos, 4 pontos, e simplesmente meu estudo de copy era esse. E funcionava E você sabe muito que vendeu bem. pra caramba. E vendeu pra caramba, funcionava muito bem, entendeu? Então assim, pessoa falando, funciona? Funciona. Eu só queria fazer esse adendo, tipo assim, de que isso é um buraco um pouco mais embaixo, que tipo assim, que... Chega um tempo que você consegue se libertar dessas estruturas prontas, Não, né? e nem, Porque já que, tem você- mas, e nem que conhecimento você disso. deva se libertar, entendeu? Tipo assim, né, nem que você precise, porque, tipo, às vezes você, igual você, né? Você montou sua copy, sua estrutura, e você fica preso a ela porque ela é produtiva pra você, né? Tipo assim, você usa ela, Uhum, mas você fez o que você gosta, o que faz sentido pra você, o que pro seu mercado que você tá trabalhando faz sentido, porque pra mercados diferentes as coisas mudam. Porque uhum, o cliente de um mercado, às vezes ele tá cansado de escutar algumas coisas, então você tem que mudar um pouco, uhum. né? Então, tipo assim, E não vai funcionar sempre, você não precisa usar sempre a mesma estrutura, né? esse Às que é o vezes eu quero ponto, um esse que vídeo é o curto, ponto. às vezes eu quero um videozinho curto, eu quero um negócio mais objetivo. Eu estou trazendo um público, por exemplo, que já conhece o meu produto, é o que você falou, às vezes o cara já passou, já está mais maduro, às vezes o cara já conhece a minha história, eu estou vendendo um segundo produto para uma galera que já comprou um primeiro produto, que já me acompanha há um tempo, vou fazer esse cara ficar 10 minutos ouvindo a minha história no negócio, então você tem que entender Exatamente. O esses cara já pontos aí. comprou o meu produto, mas eu tenho que contar a história porque a história de carta de vendas que vende é assim. Não, né? Entendeu? Exatamente. Foi um Não, bom o exemplo que você cara já te deu. conhece, né? Foi um Então, eu bom acho exemplo que que você é deu. essa maturidade aí da pessoa entender isso, né? Ela tem que conhecer os elementos todos, eu acho que é bom ela entender, né? Eu acho que o Érico Rocha tem um e-book também, Oferta Irresistível, 28 Gatilhos Mentais, ele tem uns e-books assim aí, baixa o e-book, vê lá, estuda, vê todos os pontos, a galera fala de escassez, a galera fala de prova, garantia, a galera fala isso, entenda o que isso faz, por que isso aí é importante, mas no final das contas, em essência, é o que você falou, né? É você entender qual que é o problema da pessoa, entender como que a pessoa entende o problema dela, entender por que a pessoa não conseguiu resolver o problema dela ainda, e como que você vai resolver o problema dessa pessoa, e as objeções que ela poderia criar em torno da sua solução e em torno de você eliminar essas objeções, demonstrando que sim, você é a melhor pessoa para ajudar ela a resolver o problema dela naquele momento, né? E isso aí é a essência da copy, né? O que você vai, basicamente, é o que você tem que fazer na sua copy, né? E daí tem fórmulas, daí tem métodos, técnicas, elementos que você vai encaixar e vão te dar um norte, né? Vão te guiar nisso aí. Mas Dudu, te perguntar um também um negócio. processo criativo seu. Você, quando você vai fazer copy, você fica, tipo assim, com lista de gatilhos mentais pra usar, pra fazer a copy, fica, pô, agora eu tenho que usar uma escassez, agora eu tenho que usar uma antecipação, agora eu tenho que usar uma curiosidade, agora eu tenho que... Você fica assim ou não? Não tenho isso. Na sua estrutura, Na verdade, tem, você sabe, tem um checklist dos gatilhos que você tem que usar, uma coisa assim? não tem. O que eu tenho são algumas coisas que... Eu tenho um checklist de algumas coisas que eu acho que são importantes ter. Por exemplo, deixa eu ver aqui... Aqui, eu tenho objeções que eu tenho que eliminar, eu tenho garantia, transformação, histórias, alguns elementos que eu acho que são importantes ter e que depois de pronto eu dou uma revisada e vejo se eu estou trabalhando isso aí da forma como eu deveria, né? Algumas vezes eu chego à conclusão que eu não estou trabalhando e que nem tem que ter, por exemplo, a história. É importante, mas daí eu fiz a minha copy, aí eu venho aqui escrevi a minha copy, cheguei num ponto lá. Venho aqui no meu checklist e eu vejo, faltou história. Não, mas não faltou porque eu esqueci, faltou porque realmente nessa cópia aqui não tem que ter história. Então eu tenho algumas coisas... Um bom exemplo é a cópia do Thiago Bastos, do curso que ele tem, que eu esqueci o nome. Mas ele não tem história e vende bem pra caramba. Uhum. Ou seja, não é só porque tá faltando que você não é obrigado a colocar, né? Então eu não tenho lista de gatilhos, eu não trabalhei aqui o gatilho da antecipação aqui que tem que ter, eu não vou muito por aí não. Eu tenho alguns elementos que eu acho que são importantes ter, por exemplo, garantia, normalmente eu sempre trabalho garantia, eu sempre vou eliminar objeções, às vezes eu esqueci isso aí, então eu tenho aqui uma estrutura minha, que são pontos que eu acho que são importantes ter,
né, numa oferta, e eu volto nela para ter certeza que eu não deixei de colocar porque eu esqueci, né? Se eu deixei de colocar, foi de propósito. Então, é para reforçar e para ter certeza que eu estou trabalhando o que eu tenho que trabalhar, né? Mas daí é mais num processo, até porque chega uma hora também que isso fica natural, né? Fica Eu um acho que pouco, rola essas isso. coisas vão naturalmente, assim, você vai escrevendo, por exemplo, esses dias eu tava vendo um vídeo de uma mulher que ela estava analisando os vídeos de vendas dos maiores produtos nacionais e internacionais, e ela pegava Ryan Dice, ela pegava Frank Kern, ela pegou aquele coach lá, topzão da galáxia lá, esqueci o nome Tony do cara, Robbins. Tony Robbins, e pegou o vídeo meu, e tá analisando meu vídeo. E essa mulher analisou meu vídeo com tanta precisão que ela tava falando cada palavra, pai, ela tava falando assim no nível, essa palavra que ele colocou aqui para isso, e ela analisando meu vídeo, e eu olhando aquilo, eu falei assim, gente, eu não pensei tecnicamente desse jeito para criar esse negócio. Eu só escrevi, né? Tipo, eu só escrevi, só que ela enxergou, não, essa palavra que ele colocou, ela é estratégica, porque ela faz o cara pensar desse jeito. Na verdade, o que eu fiz? Eu simplesmente escrevi. É claro que tem muita técnica ali em cima, mas essa técnica, ela chegou num ponto onde ela foi internalizada, e eu simplesmente, no meu processo criativo, quase artístico, vamos dizer assim, sai junto à ciência, sai junto à técnica, né? Só que ela não tá num checklist que fica aberto, ela tá dentro da minha mente, junto com o processo criativo, né? Então, só que isso é uma coisa que vem com o tempo, né? Como que você chega lá? Fazendo. É com o tempo que isso vai acontecer, né? Bacana o episódio, gostei. Acho que a gente conseguiu falar nada sobre copy, foi muito pouco. Do tanto de coisa que a gente poderia falar, mas foi legal pra gente dar uma visão geral de o que é, pra quem não sabe o que é, falar um pouco sobre a história da copy, que ela vem do mercado de marketing direto, de correio, né, de carta mesmo impressa, e a gente tá migrando isso pra internet. A gente falou, acho que dos pontos mais importantes, que é o avatar e a oferta, né, na minha opinião, são muito importantes. A gente falou, né, da moda de copy, que é só gatilho mental, objeção e oferta irresistível. Acho que a gente conseguiu mostrar que tem muito mais que isso. Isso é só um começo, isso é bom, isso ajuda, isso é prático, mas é só a pontinha do iceberg. A gente falou uma estrutura de copy para o pessoal poder seguir, não ficar tão perdido, né, ter um caminho para ficar um pouco mais orientado. A gente falou que é grande sacada de vendas, que é um negócio que é muito legal, muito importante. E eu acho que a gente pode ir aprofundando no assunto mais pra frente, né? Isso. Só para finalizar, você falou um negócio do GAN aí, do modelo GAN, que você falou o processo criativo, na verdade é um processo combinativo, aplicando isso na questão das metodologias e das estruturas de copy, no final das contas, quando você conhece ou conhece várias estruturas diferentes, você tem ali na sua frente matéria-prima que você pode usar para ser criativo, né? Então, talvez o que te ingessa no início, ele vai ser exatamente aquilo que vai te dar liberdade depois, né? Você conhece a estrutura A, a estrutura B, a estrutura C, você vê um monte de estrutura diferente que você já conhece a fundo elas, e de repente você começa, mas esse cara aqui tem um ponto bom que não tem nesse aqui, você começa a combinar, ou seja, no final, no início, aquilo que te ajudou a dar os seus primeiros passos, chega uma hora que aquilo começa a te engessar um pouco, te obriga a procurar outras estruturas diferentes, outras coisas diferentes, e no meio disso tudo aí, isso vai gerar lá na frente liberdade, que você vai ter mais matéria-prima para combinar esses conhecimentos e exercer a sua liberdade para criar o novo, né? Verdade, legal. Mas é isso aí, indicação de material, que eu acho que Eu vou um indicar negócio legal. o livro do Bruno Piscinini, que vai lançar aí, Ah, é? Férias Sem Fim. Acho que tá pré-estreia semana que vem e tal. O Bruno é um dos caras que mais conhece de marketing digital que eu conheço. O Bruno é muito bom. E eu não li o livro dele ainda, então estou indicando um livro que eu não li. Mas pelo autor, eu acredito que vai ser bem legal. Acho que o livro dele, imagino na verdade, nem sei se vai ser um livro mais para o público em geral, né? Então vai ser um livro mais introduzindo, talvez você quer o mercado de marketing digital, uma coisa assim mais introdutória. Mas eu acho que vale a pena todo mundo ler. Então a minha indicação dessa semana é o Férias Sem Fim, do Bruno Piscinini, Editora Gente.
Legal. Eu tenho algumas coisas diferentes para indicar. Primeiro, eu vou indicar o Dan Kennedy. Ele tem vários livros, vários materiais, vídeos, muita coisa. Então, procura aí Dan Kennedy. Você vai encontrar muita coisa dele, livros. Eu indico Armas da Persuasão, do Roberto Cialdini. Esse aí é necessário mesmo, viu, Dudu? Tem tudo a ver com o assunto. Isso aí é fundamental. Armas da Persuasão, do Dan Kennedy. E o Dan Kennedy lançou recentemente um outro livro que acho que não tem em português ainda. Você falou Armas da Persuasão do Dan Kennedy, mas é do Desculpa, Cialdini. do Roberto Cialdini. Roberto Cialdini, Armas da Persuasão, do Roberto Cialdini. E o Roberto Cialdini lançou um livro recentemente. Eu acho que ele não tem em português, só em inglês. Eu ainda não terminei ele, eu tô ouvindo ele no Audible. E eu acho que foi inclusive o tema da palestra dele no 100 graus que o Rafa Prado, do evento do Rafa Prado, que é persuasion. Se a gente fosse traduzir, seria persuasão. É o que você faz, coisas que você faz antes de você apresentar, antes de você tentar vender. Ou seja, você cria, antes de você vender o seu produto, você cria uma situação antes para você conseguir vender. Por exemplo, se eu vou pedir um dinheiro emprestado para você, vou te ligar para pedir um dinheiro emprestado. A primeira coisa que eu tenho que falar no telefone, Caio, e aí, beleza? Sei lá, eu falo um negócio que eu fiz para você, um benefício que eu te dei, alguma coisa que eu te ajudei. E aí, gostou do negócio que eu mandei, do negócio que eu te dei, do presente que eu te dei a semana passada e tal? O que você achou da TV que eu te dei? Sei lá, alguma coisa que você fez para a pessoa. Naquele momento, você já criou na mente dela uma predisposição em retribuir. E aí, ela está preparada agora para ouvir o seu pedido de empréstimo. Então, é persuasion, né? E ele vai trabalhar isso no livro. Então, o livro dele é muito top nesse sentido aí, que é um Roberto Cialdini. Enfim, seguir o Roberto Cialdini, em suma, é uma parada que você tem que fazer se você quer aprender copy também. É muito legal que você falou desse livro aí, que eu não sabia que ele estava lançando esse livro. E eu vou comprar e vou ler. É top. O primeiro livro que eu li dele, né, que é o Armas da Persuasão, foi o primeiro livro de copy que eu li. Não necessariamente é de copy, focado em copy, mas foi o primeiro livro de copy que eu li. E é mind-blowing, né, cara? E na verdade quem me deu ele foi o Eduardo Santorini. O Eduardo me emprestou o livro e eu li e eu gostei tanto que eu comprei. Eu queria ter ele para ler de novo. Porque o livro é muito bom. É muito bem bom. Básico, assim, é bem basicão, mas é bem legal. E esse Persuasion que você falou aí, eu vou ter que ler também. Ele é top, velho. Mas é isso aí, indicações são essas. Então, já que você indicou mais coisa, eu quero também, assim, não vou indicar mais livro, o livro mesmo é o do Bruno, mas porque eu sei que você falou muito material em inglês, né? E eu acho que em português, que eu sei que quem ensina copy é o Albertoni e o Piscinini com o Polesso. Sim, eles têm o curso lá de... Que eu não sei nem se tá vendendo ainda, né? Mas eu sei que deles e do Albertoni. O Albertoni eu sei que vende, lançou tem pouco tempo aí o curso dele. Bateu 150 graus lá no Hotmart. Mas você conhece alguém mais que tem conteúdo bom? Cara, eu sei que o Conrado... o Conrado tinha o Copy Samurai, né? Copy Samurai, verdade. Eu acho... eu não sei como é que tá esse também não. Mas enfim, tá aí também a dica do Conrado com o Copy Samurai. Isso aí. Então, galera, um abraço. A pessoa já tem material para estudar bastante já. Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Espero que esse episódio tenha aberto a mente um pouquinho de vocês, tenha orientado um pouquinho também. E valeu, Dudu, valeu todo mundo que tá escutando. Até semana que vem. Até semana que vem, galera. Abração.